Nós estamos na terceira semana do Advento. Acendemos no último domingo esta vela de cor rosa, abrindo a terceira semana do Advento. Conversávamos no último domingo, ontem, que a razão da cor rosa, marcando a terceira semana do Advento, era oferecer, antecipar a certeza do Natal. A cor do Natal é o branco, a cor do tempo do Advento o roxo, e o rosa está exatamente no caminho, na transição do roxo para o branco, deixando claro que muito já se caminhou e se está mais perto do Natal do que do início da caminhada do tempo do Advento. Ontem nós conversávamos que este ano, tanto na Quaresma, no quarto domingo da Quaresma, que também tem a cor rosa, o domingo também da alegria, quanto ontem no terceiro domingo do Advento, foi especialmente desafiador celebrar o domingo da alegria, quando os sinais externos, dentro de uma pandemia, de uma possível segunda onda de pandemia que tem adoecido e levado pessoas nossas tão próximas e tão queridas, que a fé nos desafiava de maneira muito especial neste ano, quando pedia que celebrássemos a terceira semana do Advento como a semana da alegria, sendo que nós estamos cercados de razões, talvez, de tristeza e não propriamente de alegria. Lembrava que ontem, na primeira leitura, lá no profeta Isaías, quando o povo estava no meio de uma situação de tristeza, a escravidão, o exílio na Babilônia, a humilhação, sem a menor chance de sair daquela situação com os próprios braços ou com os próprios recursos, o profeta Isaías dizia o seguinte: vamos nos alegrar, o Senhor vai nos libertar, abrir os olhos aos cegos, libertar os cativos, vamos proclamar um ano da graça do Senhor. Então o profeta Isaías pedia, como depois do Salmo 136, que fala disso, nos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, nossos guardas pediam alegria na tristeza. Como é que alguém pode cantar um canto de alegria se ainda está cercado de razões de tristeza? Aí a segunda leitura de ontem, de Paulo aos Tessalonicenses, também desafiando o momento que a gente está vivendo presente, Paulo dizia à comunidade dele, que também vivia um momento difícil de perseguição aos primeiros cristãos, ali logo no início da caminhada da igreja. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E o sempre torna a coisa particularmente desafiadora, Alegrai-vos sempre. Sempre é difícil. Quando a gente tem alguma motivação externa, que a gente chamou ontem nas nossas reflexões de gatilho, a gente tem um gatilhozinho externo, a alegria vai um pouco no fluxo, é o fluxo da coisa. Mas a alegria que rema contra a maré, essa é especialmente desafiadora. E hoje, mais uma vez, a palavra nos coloca diante de um cenário, no livro dos Números, de uma visão que fala da beleza de Israel, da grandeza de Israel, num tempo em que não era bem essa situação ou bem esse o quadro. Assim como Jesus se coloca hoje de maneira especialmente desafiadora diante da pergunta que é uma arapuca, posta para Jesus, dizendo com que autoridade você está falando essas coisas e fazendo essas coisas. E Jesus tinha resposta. Ele poderia dizer,
a autoridade que me foi dada pelo Pai do céu. Claro que ele tinha resposta, mas não era a hora daquela resposta, porque seria razão suficiente para prendê-lo, levá-lo preso, calar Jesus, e não era ainda a hora dele. E aí Jesus, muito senhor de si, né, diante da tribulação, diante da armadilha, diante da arapuca ali, Jesus diz, bom, eu vou até responder, mas eu gostaria que vocês antes respondessem para mim, e o batismo de João, vinha de Deus ou não vinha de Deus? Essa pergunta se constituía numa armadilha também colocada por Jesus, porque o povo reconhecia a santidade de João. Não se podia questionar se reconhecia a santidade de vida de João. Se eles dissessem, não, o batismo de João não era de Deus, o povo ia se voltar contra os mestres da lei e os fariseus. Mas se eles dissessem, não, o batismo de João era de Deus, Jesus diria, e por que vocês não acreditaram? De modo que eles também, percebendo que Jesus devolveu a armadilha com outra armadilha, disseram, nós não sabemos. Aí Jesus diz, então também eu não sei. E Jesus não responde. Eu acho que aqui tem aquela sabedoria, ao mesmo tempo aquela inteligência dada por Deus, ou aquela firmeza ou força dada por Deus, que a gente precisa para enfrentar certas situações, para atravessar certas situações de nossa vida. Eu quero dizer que hoje, abrindo esse primeiro dia da Semana da Esperança, há um convite a nós de descobrirmos uma alegria que é fruto da confiança e não do gatilho externo ou dos gatilhos externos de humor, de bom humor, de euforia ou de alegria. O que significa isso? Por exemplo, nós às vezes estamos aqui hoje rezando porque perdemos alguém muito querido, muito próximo nosso. O caso dos tantos familiares aí do seu Hermes e tantas pessoas que, né, da nossa comunidade pelas quais nós rezamos no dia de hoje. É especialmente desafiador que a palavra de Deus hoje diga assim para mim, é preciso ter esperança e se alegrar em Deus quando, de fato, o gatilho externo talvez leve a gente um pouco mais para a tristeza. Mas é interessante observar que tipo de alegria a palavra está falando. É uma alegria que é fruto da confiança. Então é assim, ó. Por exemplo, o caso da Dona Wanda, esposa do seu Hermes, que perdeu o companheiro. A gente se falou logo que eu recebi a notícia e a primeira coisa que ela me disse é, perdi meu companheiro. Né? Isso é duro, é difícil. Assim como filhos, família, né? Quando a gente imediatamente o gatilho externo empurra a gente para o desespero, talvez para alguns questionamentos perigosos que nos afastam da nossa paz, do nosso Deus, da nossa tranquilidade. E aí a palavra de Deus vem ao nosso encontro dizendo, neste momento, o Senhor se coloca ao seu lado, como talvez Ele nunca tenha se colocado em toda a sua história, se esse é um momento particularmente difícil. Na dor, o nosso Deus se coloca ao nosso lado. Amparo é o nome dele quando a gente sente desamparo. Alegria, como confiança, é o nome dele no momento em que a gente se sente muito triste, entristecido, muito sozinho, muito sem amparo. Então é tempo de experimentarmos essa presença do nosso Deus ao nosso lado, especialmente quando a gente vive momentos como esses, de dor, de perder alguém próximo e querido. É tempo de renovar a esperança, é tempo de permitir que a confiança em Deus renove em nós o sentido de viver, de levar a vida adiante, de continuar, que a confiança em Deus vai nos permitindo atravessar, sem perder a fé,
esse momento de luto, que às vezes é difícil de ser elaborado, mas é necessário para que a gente continue caminhe com fé e que a gente também nunca perca essa dimensão. Por exemplo, eu lembro do seu Hermes, recentemente, no Terço dos Homens, isso deve ter 2 semanas, eu acho, imagino que tenha, que ele veio à frente, conduziu um mistério do Terço dos Homens, tal. Eu entendi que estava ali um homem de fé, né? Uma pessoa de fé, que professava a sua fé, que vivia a sua fé. E isso deve nos inspirar mais do que nos entristecer. Ele combateu o bom combate dele, assim como as outras pessoas por quem estamos rezando no dia de hoje, completou a carreira dele, guardou a fé e agora passa o bastão para a gente. Então é hora da gente dar continuidade a esse combate, completando nossa carreira, observando o bom exemplo deixado por ele e cumprirmos ali, né, a nossa fé. Eu desejo a todos os que estão nos acompanhando, familiares, amigos e pessoas por quem estamos rezando, que o nosso Deus conforte a todos, coloque no coração de todos essa confiança que faz nascer em nós a certeza de que o nosso Deus está do nosso lado para atravessar essa jornada difícil da saudade, da perda. Não é uma jornada fácil, mas Ele, sabendo disso, se coloca especialmente ao nosso lado para fazer essa travessia, nos deixar de pé e nos permitir continuar. Então, os meus sinceros sentimentos a todos. Eu desejo que o nosso Deus ampare, guarde, proteja, conforte todos os familiares e amigos daqueles irmãos e irmãs por quem estamos rezando na missa de hoje. Assim como os que nos acompanham de casa também, o desejo de que o nosso Deus conforte e console a todos. Nós vamos acompanhar, convidá-los todos a nos colocar